há muitos brasileiros que ficam falando que o Brasil não cresce, que só os países ricos que crescem, só lá que é bom. Então eu vou fazer um vídeo contestando essa tese e até pelo contrário, mostrando que o Brasil cresce muito além do que a gente imagina. Bom, qual que é o nome que eu vou dar para esse vídeo? O Brasil que deu certo e o mito da década perdida. O Brasil que deu certo é esse livro aqui, ó. Tá, foi a primeira vez que eu vi alguém falando que o Brasil ia dar certo. Ele falou isso antes da implantação do Plano Real. Essa aqui é a 16ª edição, tá? Após o Plano Real, mas antes da implantação do Plano Real ele já falava que nós íamos acabar com a hiperinflação e que o Brasil dava certo. Não é porque o governo faz dar certo, não. Somos nós, a sociedade como um todo. Isso que eu aprendi com ele, é que faz o trem dar certo. Então por isso que é fácil fazer previsão, porque você não depende de uma pessoa, você depende da sociedade como um todo. Mas em 2003, o Goldman Sachs fez esse paper 99 aqui sobre os BRICS. Tá? Esse aqui é o paper mais inteligente que eu já li na minha vida. E o que eles falavam? Eles falavam que eles mesmos estavam surpreendidos com o resultado. Tá? Então o Jim O'Neill colocou o Brasil nos BRICS, o Paulo Leme, que é brasileiro, achou que não dava, entendeu? O Paulo Leme parece que torce contra o Brasil. Mas esse trem aqui, esse paper aqui, eu acho que eu li umas 20 vezes, eu guardei tudo, ele é muito inteligente, eu vi até onde que eles erraram. Mas a previsão do Goldman Sachs é que o PIB brasileiro, per capita em porcentagem do PIB americano, ia aumentar mais ou menos de uns 6 para uns 8, tá? E isso aqui, o pessoal já falou que era um absurdo, que imagina que ia acontecer, todo mundo metendo o pau, tá? Só que já em 2011, gente, olha aqui, ó, olha onde está o PIB brasileiro. Então o Brasil cresceu muito além do que o Goldman Sachs, que na época era visto como uma pessoa muito otimista, tá? Até o Paulo Leme duvidou do Jim O'Neill, mas o Brasil arrebentou e os brasileiros não veem isso, não veem o que está acontecendo, né? Fica puxando o saco de Inglaterra, de Estados Unidos, de país rico, que está tudo encalacrado. Então eu trouxe aqui só o PIB per capita acontecido, tá? Pelo FMI, para vocês verem que o trem foi um salto de 7 para 27 praticamente, é um salto muito grande. A previsão do Goldman Sachs é que esse nível de 30% do PIB per capita americano, nós íamos conseguir em 2048. Então, o que a gente ia levar 50 anos, meio século para conseguir, nós conseguimos em 7 anos, 7, 3, 8 e 3, 11, né? Nós conseguimos em 8 anos o que era para conseguir praticamente em 50. E o pessoal ainda não vê o milagre brasileiro que nós estamos vivendo. Existe também esse paper aqui do lado do FMI, que é? É o mito da década perdida no Brasil. E por que ele fala que foi um mito? Vamos lá. Tá? É esse texto aqui que eu vou traduzir para vocês para ver o que ele fala. Vamos lá. Esse artigo usa as curvas de Engel para estimar o crescimento real da renda no Brasil. Então, aquela medida do PIB, gente, não é a única medida da renda de um país, tá? Estima-se que a renda per capita familiar nas áreas metropolitanas, tá vendo? Não fizeram para o Brasil inteiro, mas a área metropolitana já dá uma ideia. De 1987 a 2002, tenha crescido 4,5% ao ano, bem acima do crescimento de 1,5% obtido deflacionando a renda nominal pelo índice de preço consumidor. Então, como que você mede o PIB? Você mede a variação dos bens, tá? E deflaciona pela inflação. Só que a inflação na época da hiperinflação, ela foi medida com um erro de 3% ao ano. Então ele fala que o crescimento foi muito além do medido. Então o Brasil está crescendo acima do medido e o pessoal não fica reclamando. Isso sugere que a inflação foi muito acima da calculada, provavelmente devido aos efeitos da liberação comercial e da estabilização da inflação. A estimativa de ganhos não mensuráveis são maiores para as famílias mais pobres. Está vendo? Uma outra coisa boa. A diferença não está tão grande assim, o que implica uma redução marcante na real desigualdade. Essa descoberta desafia a sabedoria convencional de que na década perdida o crescimento da renda real no Brasil foi baixo. Então vamos retornar aos principais tópicos. De 1900 a 2002, crescimento da renda per capita de 4,5% ao ano. E o medido, que todo mundo acredita que seja, é 1,5%. Diferença de 3%, tá? Que foi a diferença da inflação, justamente.
Os principais fatores foram a liberalização comercial. Por quê? Porque o Brasil tinha uma proteção para os industriais paulistas, não era proibido importar. Então, no que liberalizou a comercialização, a gente começa a comprar produtos bons e baratos e forçou a concorrência. Então, essa aqui foi a grande. Aquele negócio de substituir importação, aquilo lá é conversa para boi dormir, é coisa para industrial ganhar dinheiro. Nós temos que liberar o comércio e onde a gente tiver vantagem comparativa, a gente ganha. Onde não tiver, a gente importa. É assim mesmo que funciona. Estabilização da inflação, gente, nós vivemos uma hiperinflação. Por que nós vivemos uma hiperinflação? Porque os militares, a ditadura militar queria se manter no poder e eles foram gastando além da conta, foram se endividando externamente e o Brasil era altamente dependente do petróleo e teve 2 choques do petróleo em 73 e 79. Então essas são as reais causas da nossa hiperinflação. Ganhos maiores para as famílias mais pobres. Isso aqui diminuiu um pouco a grande desigualdade que existia no Brasil, uma coisa boa, tá? Então, fatores cruciais, abertura comercial e fim da hiperinflação. Isso aí foi graças à Petrobras, tá? Nós devemos o sucesso brasileiro à Petrobras, sem dúvida alguma, que aumentou a produção de petróleo. Nós éramos altamente dependentes de petróleo, não tinha jeito de ir para frente daquele jeito. O pessoal fala também que no Brasil tem muita corrupção. O que eu trouxe para vocês? Eu trouxe o dólar oficial, tá? Em azul, e o câmbio paralelo em vermelho. A distância entre o paralelo e o azul, isso aqui é corrupção, gente. A pessoa subfatura. Aquele vídeo que o Daniel Fraga fez lá, que o pessoal fica pedindo para comentar, tá? Da corrupção Brasil-China, sempre existiu subfaturamento. Não é agora que vai existir. O cara subfaturava e ele tinha que ir no câmbio paralelo para poder mandar o dinheiro para o exterior, porque você pode subfaturar, mas de todo jeito você tem que pagar. Paga como? No câmbio paralelo. Você quer mandar dinheiro para o exterior, como é que você tem que fazer? Você tem que ir no câmbio paralelo. Então, quanto maior o descolamento do câmbio paralelo do câmbio oficial, maior o nível de corrupção. Se há uma medida da corrupção, é o câmbio paralelo. O paralelo, gente, é black, é câmbio negro, é tudo roubalheira. Então, vocês podem ver que o câmbio paralelo com o oficial hoje, eles estão se encontrando. Depois do plano real, tá vendo? Praticamente se encontrou. Então, o Brasil está muito bem na fita e está melhorando. Tanto é que a Agência Internacional de Energia está falando que de 2009 a 2035, o Brasil vai aumentar muito o consumo de energia, só vai perder para a Índia, vai aumentar mais rápido que a China, tá vendo? O que significa isso? O consumo de energia ele é proporcional ao PIB. Se vai aumentar o consumo de energia, é sinal de que o nosso PIB vai crescer. Vocês podem reparar que Estados Unidos e Europa tá tudo estagnado. Outro detalhe interessante, ó, o carvão, o petróleo e o gás natural, que são os 3 combustíveis fósseis, tá, vão continuar dominando. Mesmo que não aumente tanto, eles são muito grandes. A energia nuclear, eles estão prevendo um crescimento bem grande, eu acredito que não vai acontecer por causa do acidente de Fukushima, tá? Eles vão puxar saco da energia nuclear. A hidrelétrica tem pouco, tá para fazer. A biomassa vai aumentar legal e as outras renováveis é que vão aumentar bastante. Então o mundo vai viver um grande problema de energia e o Brasil está muito bem na fita porque o Brasil tem muita energia renovável. Quem estiver duvidando de mim, gente, lê esse livro aqui da Miri Leitão, Saga Brasileira, A Longa Luta de um Povo por Sua Moeda. Uma moeda estável como o real hoje, cobiçada, que todo mundo quer investir, é a melhor coisa que um país pode ter. O maior pecado que um país pode enfrentar é o tal do pecado original, onde ele não consegue emitir dívida na própria moeda e ele tem que emitir dívida na moeda dos outros. Por que a Grécia está encalacrada? Porque ela está emitindo dívida em euro, a Itália está emitindo dívida em euro e a Alemanha que controla o euro. Então, quando você emite dívida numa moeda que você não controla, você fica com a corda no pescoço. E o Brasil construiu uma moeda, o real é uma grande moeda hoje em dia. Falou, moçada?